Graça e paz, mais que vencedores. Boa noite, queridos. Deus continue abençoando a sua vida e a sua família. É muito bom ter você aqui conosco para esse momento tão precioso de meditação na palavra de Deus. Eu tenho uma mensagem que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração e eu quero entregar essa palavra a você. Mas é importante você entender que nós precisamos abrir o nosso coração para ouvir aquilo que Deus tem para nos entregar. O coração é como se fosse a porta da sua casa, que tem uma chave pelo lado de dentro e só você pode abrir essa porta. Imagina alguém chegar na sua casa e começa a bater, ou então tocar na campainha, ou até mesmo fazer uso de um interfone. Enfim, a pessoa quer entrar na sua casa, quer conversar com você, mas vamos imaginar que você não queira receber ninguém naquele momento ou não possa receber. E a pessoa vai lá ela continua batendo, vai insistir um pouco, alguns minutos. E quando ela perceber que não tem ninguém em casa ou que quem está lá dentro não quer recebê-la, ela vai sair, ela vai embora. E aí você não permitiu que aquela pessoa entrasse em sua casa. E assim é na vida espiritual. Tudo que Deus tem para nos entregar passa por esse processo. Deus fala e eu preciso abrir meu coração para receber aquilo que Deus está falando. Você pode escutar, você pode ouvir com os ouvidos naturais, mas de repente não vai permitir que o que você está ouvindo entre no coração. E a palavra só muda uma vida quando ela acessa o nosso coração, a nossa essência, o nosso interior. Não basta ouvir com esses ouvidos, precisamos ouvir a palavra com os ouvidos espirituais, que é o nosso coração. Amém? E a palavra de hoje, ela é muito importante porque eu vou falar sobre o amor perfeito, o amor de Deus. O que o amor de Deus faz na nossa vida? O que o amor de Deus realiza, produz? O que o amor de Deus constrói na nossa vida? Olha, essa palavra aqui é muito importante. Eu vou começar aqui lendo 2 versículos. O primeiro é o texto áureo do Novo Testamento, que é João 3,16, assim diz a palavra do Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o texto áureo do Novo Testamento. Muitos pregadores já falaram, teólogos já ensinaram que se tivesse apenas João 3,16 na Bíblia, já teríamos o necessário, o suficiente para receber Jesus como Senhor e viver a vida eterna com Deus, porque aqui está a essência do Evangelho, o amor de Deus sendo apresentado ao mundo, não de palavras, apenas com palavras, mas através de Jesus sendo entregue na cruz do Calvário para salvar a humanidade. Então, João 3,16 seria o suficiente para qualquer pessoa entender o propósito de Deus, o plano redentor de Deus para a humanidade. E aí eu quero ler outro texto, que é Romanos 5, verso 8, que vai mostrar que esse amor, ele se manifestou sobre aqueles que não tinham nada para oferecer a Deus. Romanos 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Queridos, que palavra tremenda, que palavra gloriosa, que nos alegra, que nos motiva, que nos enche de esperança. Essa palavra aqui, falando sobre o amor de Deus,
nos deixa tantas lições, e quando se lê um texto como esse, você tem aí um leque de mensagens, e eu escolhi aqui um caminho para seguir através dessa mensagem, para transmitir a você uma palavra de esperança. E eu quero deixar para vocês aqui algumas coisas importantes, né? Eu começo dizendo que o amor de Deus ultrapassa o nosso entendimento. Esse amor não pode ser medido, não é explicável, não existe palavras humanas em nenhum idioma que seja suficiente para descrever o amor ágape, o amor perfeito de Deus. E foi com esse amor que ele amou e ele continua amando a humanidade. E ele provou esse amor não falando. Quando ele enviou Jesus, ele estava revelando à humanidade esse amor e dizendo para todos: olha, eu estou provando aqui para vocês o quanto eu amo a todos, entregando meu filho para morrer na cruz por vocês. Por isso que esse texto de João 3,16, ele já é o suficiente para produzir no coração das pessoas um desejo de servir a esse Deus, porque quem de nós aqui teria essa capacidade de entregar o nosso filho por alguém que era imerecedor, que vivia contra a nossa vontade, que era o nosso inimigo? Foi isso que Deus fez. Ele entregou Jesus para morrer por aqueles que andavam no sentido contrário à sua vontade, à sua santidade. Por isso que Romanos 5,8 vai dizer que ele provou esse amor quando Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não é que hoje não somos mais pecadores, mas ele está falando sobre aqueles pecadores que vivem na prática de uma vida errada. Nós estávamos nessa prática e ele morreu por nós, e graças a Deus hoje estamos aqui com os olhos abertos, os olhos espirituais, o coração cheio desse amor e dizendo graças a Deus, porque o Senhor enviou seu Filho para salvar a humanidade. Uma outra coisa importante aqui: o amor de Deus nos alcança na nossa fraqueza. Esse mesmo amor que nos salvou é aquele que nos abraça quando estamos fracos, quando não temos mais forças para prosseguir. Ele nos envolve, nos fortalece para continuarmos avançando na nossa trajetória. Uma outra lição que eu deixo para você sobre esse amor é que esse amor de Deus nos acolhe nas aflições, quando todos desaparecem, quando você não tem nenhuma pessoa para te ajudar, quando você, mesmo no meio de uma multidão, se sente sozinho, sozinha, Deus te abraça e envolve você com esse amor. Ele vem e restaura, renova, fortalece você, livra você nas aflições, para que você tenha condições de continuar avançando no caminho da promessa. A quarta lição que eu deixo para você sobre esse amor é que o amor de Deus cura nossas dores em qualquer área. Eu não sei o que você está vivendo nesse exato momento, mas eu quero lhe dizer, o amor de Deus é o suficiente para restaurar você, levantar você, renovar, motivar. Esse amor é o bastante para você ter coragem de se reerguer, porque se Deus te ama, Deus está cuidando de você. Ah, mas todos me abandonaram, ninguém se importa comigo. Deus se importa. Deus está com seu amor disponível, de braços abertos. Jesus morreu na cruz de braços abertos, dizendo ao mundo: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, venham todos e eu vos aliviarei. Eu vou fortalecer vocês, eu vou abençoar vocês, eu vou envolver vocês com esse amor. Jesus continua hoje com os braços abertos,
convidando a todos: venham a mim, eu quero abençoar, eu quero curar vocês, eu quero restaurar, fortalecer vocês. A quinta lição: o amor de Deus nos dá forças para continuarmos mesmo diante de grandes desafios, lutas e adversidades. Esse é o amor de Deus, que encontra você, que fortalece você, que prepara você para enfrentar vitoriosamente os desafios da caminhada. Esse amor também nunca falha, nunca acaba, é incondicional, está presente agora mesmo em sua casa. Amém? O amor de Deus está presente em sua casa agora mesmo. Sinta o amor de Deus, creia no amor de Deus, acredite que Deus está aí com você, nessa situação, enfrentando com você essa luta, essa adversidade, como um pai cheio de bondade, um pai que ama, que cuida e que protege. Ele está contigo, meu querido, querida irmã, para ajudar você a superar essa situação difícil que você está enfrentando. O amor de Deus nunca acaba, o amor de Deus nunca falha, é incondicional. Não existe nada que você possa fazer para Deus te amar mais, e não existe nada que você faça que Deus te ame menos. Ele continua amando você com esse amor perfeito, independentemente de quem você é, do que você faz e daquilo que você vive no dia de hoje. É claro que o amor de Deus não é o suficiente para restaurar uma pessoa, porque Ele ama, mas esse amor precisa ser correspondido, porque o amor de Deus vai operar com mais força, com mais eficiência na vida de uma pessoa que corresponde a esse amor, que reconhece. Tanto é que João 3,16 tem uma palavra aqui que poucas pessoas prestam atenção, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça. Então uma pessoa pode ser amada por Deus e se perder. Uma pessoa pode ser amada por Deus e não estar sendo cuidada por Ele como deveria. Por quê? Porque essa pessoa precisa crer. Essa pessoa precisa acreditar nesse amor e viver para esse amor. Se você ama a Deus, você vai ser cuidado por Ele. Você vai ser conduzido por Ele. Então, coloque sua vida nas mãos do Senhor e decida viver para Ele todos os dias da sua vida. Agora, nós nos perguntamos como Deus, um ser que está acima de tudo e de todos, como Deus, sendo o Criador de todas as coisas, dono de tudo, como Ele pôde se importar e continua se importando tanto conosco, a ponto de enviar o seu Filho para morrer por nós? Não temos como responder. O autor não encontrou palavras que pudesse definir o tamanho desse amor, a profundidade desse amor, a largura desse amor. Ele colocou essa palavra: Deus amou o mundo de tal maneira. Não tem como descrever esse amor. E aí Paulo vai dizer que esse amor se manifestou e continua hoje se manifestando na vida de todos os pecadores. Deus prova o seu amor, o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Que essa palavra fique no teu coração e que você decida viver para Deus todos os dias. Escreve aqui nos comentários: gratidão, meu Deus, pelo teu amor que nunca falha. Papai querido, muito obrigado por essa palavra. Continua conosco, nos abençoando, e que esse amor seja, meu Deus, revelado no coração dessa pessoa, se manifeste nessa casa, que todos sejam abraçados, acolhidos, protegidos, fortalecidos, motivados através desse amor. Muito obrigado por amar a todos nós e por ter enviado Jesus para morrer em nosso lugar. Te damos graças e pedimos: continua nos abençoando, e que o Senhor se manifeste
nesse coração, abençoando essa vida e fortalecendo a todos para que todos nós possamos viver o teu propósito e andar no teu caminho. Muito obrigado, continua conosco, abençoando a nossa vida em todas as áreas, hoje e sempre. Amém e graças a Deus. Querido, Deus abençoe você e a sua família. Compartilhe essa palavra com os seus contatos e lá nos grupos que você participa. Um abraço, Deus abençoe. Você nasceu para vencer.